Aí. Então tá. Bom, esse é o primeiro encontro de mais uma rodada de eixo técnico, né? Aí essa rodada tem 3 encontros que vocês já devem ter recebido o convite. Nela nós vamos falar sobre inovações tecnológicas na área hospitalar. O Sérgio está pilotando aí o grupo. Hoje a gente está com o Felipe para falar de checagem beira-leito. É isso? Isso aí, bom dia a todos. No eixo técnico, nós vamos falar de inovações e tecnologias que trazem eficiência e segurança para o negócio hospitalar e para o paciente, né? Então, hoje o tema desenvolvido vai ser a checagem beira-leito. Atualmente aqui no hospital nós estamos fazendo uma POC com equipamento e demonstrou altamente eficiente. Nós vamos aguardar agora a evolução comercial, que já não é com a gente, né? Ver como é que a empresa se ela vai conseguir conduzir a implantação desses equipamentos. O Felipe, todos vocês já conhecem, né? Um analista sênior do meu time, do Tazi. Ele está participando aí comigo nesse processo da POC aqui. E ele preparou uma apresentação para mostrar para vocês o que é a checagem beira-leito, os benefícios que ela traz para o paciente, para a assistência, a equipe assistencial de uma forma geral, os enfermeiros, até mesmo para os médicos, né? Uma segurança que ela traz. Felipe, então, por favor, conduza aí a apresentação. Tá certo, bom dia a todos. Eu sou o Felipe Sá, trabalho já na Unimed como funcionário da Unimed desde 2014, mas atendendo a Unimed de maneira geral desde 2010, na inauguração do PA Barra. Eu trabalhei já na WPD, na Rede D'Or, e depois na Unimed. Então o Sérgio me pediu para falar sobre checagem beira-leito. Como ele disse, é um processo que a gente está testando aqui, fazendo uma POC com o pessoal da Zebra, no hospital. Eu montei uma apresentação aqui, vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo minha tela? Sim, Felipe. Eu vou deixar ela nesse formato mesmo, porque fica mais fácil de eu passar os slides aqui, tá? Então a gente vai falar aqui rapidamente sobre checagem beira-leito e as melhorias na segurança do paciente. A agenda proposta aí tá. Esse material depois fica divulgado, né, Carol? Fica Você assim. passa para todo mundo, então eu coloquei uma agenda aqui que é falar sobre os objetivos, a introdução, o que é a checagem beira-leito, os componentes dela, os benefícios e no final aí a parte especificamente do TASI, que é o que a gente está testando na Unimed, especificamente lá no hospital, tá? Então, assim, como quem já teve oportunidade de ficar internado, recentemente eu tive essa oportunidade, que não é das melhores, mas eu tive essa oportunidade, fiquei internado por alguns dias no Hospital Norte Dó, já se deparou com esse processo muito comum na assistência, que é o processo da equipe assistencial te abordar para fazer alguma intervenção enquanto você está ali no leito, seja fisioterapia ou então um exame. E o mais comum é a administração dos medicamentos, certo? Então, esse processo, por mais simples que ele pareça, né, a gente tem estatísticas que comprovam que existe um percentual bem alto de erros na administração dos medicamentos, na execução dos procedimentos, quando se chega na beira do leito. Então, o objetivo geral da checagem beira-leito ele é fornecer um protocolo, um mecanismo com tecnologia que minimize esses erros do processo assistencial multidisciplinar, né? Então, a gente está falando de toda a equipe, e aí com a evolução dos ERPs, a gente tem hoje realmente, por exemplo, a gente tem até no Hospital da Unimed, até os maqueiros, né, que são responsáveis, em alguns lugares já até está mudando o nome, né? Acho que até no nosso hospital já mudou, que já não se chama mais maqueiro, agora eles são agentes de transporte, até os agentes de transporte interagem no prontuário, registrando
dados e cuidando ali, né, efetivamente do paciente. Então, de uma maneira geral, a checagem beira-leito ela oferece uma segurança global nesse processo de cuidado assistencial do paciente. Então, o que é a checagem? É um processo, né, que ocorre nos hospitais para garantir a segurança dos pacientes durante a prestação do cuidado da equipe assistencial. Então, isso é uma prática realmente sistemática. Por exemplo, eu tive agora no Norte Dó e como que era esse processo lá? A hora que a enfermagem entrava no quarto para administrar, no leito lá, para administrar o medicamento, mesmo se eu estivesse dormindo, eles me acordavam, pediam para eu falar meu nome completo, é, aí eu falava meu nome completo, a enfermeira olhava na pulseira que estava ou o enfermeiro, né, olhava na pulseira que estava no meu braço e olhava no registro que ela tinha no prontuário, e aí de posse dessas confirmações, ela me informava qual era o medicamento que eu ia tomar e fazia a administração do medicamento. Então, a checagem é isso, ela é uma prática sistemática de verificar informações cruciais sobre o paciente. Então, como eu já trabalho em hospital há muitos anos, né, são mais de 20 anos implantando o sistema em hospital, quando eu estava na emergência do Norte Dó, por exemplo, o técnico de enfermagem chegou, e colocou o meu nome em cima da cabeceira de outro paciente. Aí eu levantei a mão, ele olhou e fez, cara, por que tu tá colocando meu nome aí? Mas eu tô aqui desse lado de cá, quer dizer, aí ele, peraí, ele tinha uma informação que eu era o paciente que estava no leito, sei lá, 22. Só que quando ele chegou efetivamente na enfermaria onde eu estava esperando a vaga para o CTI, eu estava no 32. E só que por acaso era de frente e eu vi ele colocando meu nome em cima de outra cabeceira que poderia acarretar, né, vários problemas aí na hora de se fazer a administração e de se colocar e ter o cuidado realmente dos pacientes. Então, a checagem ela é importante porque ela reduz erros, né, no processo de assistência, melhora a comunicação, né, porque você tem os dados sendo registrados ali em tempo real, então isso faz com que se evite ali confusões da equipe médica assistencial com o paciente ou com o acompanhante, de ter ali o caso de estar registrando um medicamento que aquele paciente não deveria estar tomando, então ela é importante por isso também e aumenta a segurança efetivamente, porque você garante que o paciente correto está realmente recebendo o cuidado correto que está prescrito para ele, né? Lembrando que quem está fora do escopo hospitalar, às vezes tudo que é feito no paciente, enquanto ele está deitado no leito, precisa estar prescrito, tá? Ninguém chega lá, o fisioterapeuta, e fala assim: vamos fazer uma fisioterapia agora aqui, pega sua perna, começa a levantar você e tal, se aquilo não tiver prescrito ali. Então, isso é importante, porque para que não haja excesso, né, e para que não falte nada também para o paciente durante a permanência dele ali naquele leito. Os componentes da checagem, né? O que é a checagem? O que compõe realmente a checagem? A identificação correta do paciente, procedimento correto, medicamentos corretos e consentimento informado. Então, durante a minha passagem agora lá no Norte Dó, eu sou alérgico a iodo. Então, eles precisavam fazer um procedimento e eu teria que tomar um contraste, só que o contraste tem iodo, né? Então, se eu não fosse abordado para essa validação, eu poderia ter problema porque alguém poderia administrar o contraste, então fica lá identificado que você é alérgico. Aí quando você está identificado como alérgico, que é uma pulseira vermelha, né, que é visualmente fácil, a pessoa pergunta e fala: ó, você é alérgico ao quê? Eu falei: a iodo. Aí o cara me perguntou: mas a gente vai precisar fazer o contraste com iodo, você consente? Eu falei: no primeiro momento, não, porque eu não sei qual é o risco que eu corro em relação a isso. Então, eu vou precisar conversar com o médico. Aí o médico veio, conversou comigo. No final das contas, ele resolveu é, não seguir o procedimento e fez uma outra abordagem, né?
Os benefícios da checagem, ela melhora a qualidade do atendimento, aumento da confiança do paciente, né, que já está deitado ali, quer dizer, você está exposto a uma ciência que você não tem domínio, né, que é a ciência médica assistencial. Então, você vê que tem um protocolo sendo seguido, aquilo ali traz um aumento de confiança para você, né, para você ter certeza realmente que você está recebendo o cuidado adequado. A prevenção de eventos adversos, né, o que são eventos adversos? Medicações que estão sendo, que possam ser colocadas no paciente errado, ou então, sei lá, o cara não está prescrito ali, alguém chega e fala assim, vou fazer uma punção aí profunda no teu braço para pegar um acesso, e aquilo não está prescrito em lugar nenhum, isso vai ser tratado como um evento adverso, fora outros eventos que ocorrem, né, nesse processo de internamento aí do paciente. E a detecção precoce de erros, né, ou inconsistências no registro do PEP, que é a sigla do prontuário eletrônico do paciente, né? Quando quando a enfermagem já sai é, do posto com a certeza do que ela precisa fazer, se ela chega ali e aborda e aí se depara com uma inconsistência entre o que está prescrito e o que precisa ser feito, eles têm tempo de fazer as correções necessárias antes de que o paciente comece a receber medicação ou algum tipo de cuidado que, de fato, não é o cuidado que ele precisa receber. A implementação, é, ela é relativamente simples, porque ela é um processo que vai exigir o treinamento da equipe assistencial como um todo, a padronização dos processos, né, que a instituição precisa ter protocolos claros, né, sobre o que ela espera dos colaboradores no uso daquela tecnologia e o uso da tecnologia propriamente dita, né, que vai ser uma aliada bem grande aí nesse processo de checagem. Agora, eu coloquei umas telas aí do processo da checagem no TASI, que é o RP utilizado nas unidades assistenciais aí da Unimed, hospital, EPVM e os pronto atendimentos, tá? Essa aí é a tela, é uma aplicação web, né, voltada para equipamentos do tipo Palm, que faz todas as autenticações por leitura de código de barras. Então, o usuário, quando ele entra no equipamento lá, vocês vão ver a foto do equipamento, ele bipa o código de barras que está lá no crachá dele, e esse código está registrado também no TASI. Então, ele está consultando o banco de dados e garantindo que o usuário correto está se autenticando no sistema, tá? A gente fez a POC agora com esse computador móvel TC21 e TC26HC da Zebra. A foto talvez não dê a noção exata para vocês, porque ele parece um celular, mas ele é um equipamento bem robusto. Essa borda branca aí, ela é uma proteção bem robusta para queda. Ele tem proteção para derramamento de líquidos, uma série de coisas. Aqui do lado, ele tem esse botão aqui, ele tem dos dois lados, que é o botão onde você pressiona, e aqui em cima, no topo do equipamento, você tem um leitor de infravermelho que lê quase todos os códigos de barra possíveis que a gente tinha no hospital. Não, dos que a gente tem no hospital, ele leu todos. Ele lê todo tipo de código de barras. Ele é bem assim, ele cabe mesmo na palma da mão, assim, como se fosse um smartphone um pouquinho maior mesmo, e é leve, não é um equipamento pesado, e o usuário consegue ter bastante controle dele, porque consegue se pegar bem com uma das mãos, né? Então aqui a tela de como que é feita a leitura, ó, você tem ali na primeira tela profissional lendo a pulseira do paciente e no de baixo lendo o código de barras que está aí no soro fisiológico. Essas imagens não foram do processo do hospital, essas imagens foram retiradas lá do site da Zebra, tá? E aí, uma vez que o usuário se autenticou, o sistema pede para ele ler a pulseira do paciente, então ele bipou o crachá dele,
se autenticou e depois ele bipa a pulseira do paciente. Quando ele bipa a pulseira do paciente, o sistema mostra para ele na tela os dados do paciente, onde ele vai fazer a confirmação de que está no paciente correto, né? Eu anonimizei aí os dados, deixei só o atendimento, mas dá para vocês entenderem aí que aí aparece o nome completo do paciente, o médico que está responsável pela internação, o sexo, nascimento, a idade, data de entrada. E ele diz aí, ó, esse paciente possui itens em atendimento. Então, significa que existe itens que estão sendo controlados por uma configuração no TASI. Então, por exemplo, agora seria 11 horas, eu ia bipar e estaria enxergando os itens de meio-dia. O que tem para ser administrado para esse paciente meio-dia? Então, ele, até por acaso no print ficou meio-dia realmente. Ó. Ele lista ali os horários pendentes, sempre carregando a tela com o nome do paciente, que está anonimizado aí, e o número do atendimento. E aí ele lista os medicamentos que estão prescritos lá para que esses medicamentos possam ser bipados. Então, você bipa você seleciona lá o item da dipirona, ele abre as ações que você pode executar, realizar, recusa do paciente, se o paciente se recusar a tomar por algum motivo, se quebrou, caiu lá, quebrou, aconteceu alguma coisa. E aí aqui eu usei só a tela do realizar, né? Ele abre, essa é uma mesma tela que a equipe de enfermagem tem no TASI na aplicação Delphi, só que a diferença é que ele vai bipar tanto a dipirona quanto o cloreto de sódio que está ali, entendeu? Então ele vai bipar os dois itens, e aí com isso o medicamento vai ser checado lá na função, no TASI se chama ADEP, que é a administração eletrônica das prescrições, né? Ele fica checado lá, então o próximo técnico que tiver, ou um outro técnico que esteja cuidando desse paciente, lá sentado no posto, ele está vendo que aquele medicamento já foi checado, tá? Porque isso está sendo gravado em tempo real lá no banco de dados. Eu coloquei um resumo aí que fala sobre que é mais para quem depois tiver acesso ao material, e os agradecimentos. Muito obrigado.